É, olá, Ahn, hoje eu quero falar sobre o teorema fundamental do cálculo e apresentar uma demonstração sobre ele. O teorema fundamental do cálculo tem a ver com integrais, né? Que basicamente integral é a área sobre um gráfico, tá? Só que você percebe que para calcular a área desse gráfico é bem complicado, né? Porque vai mudando toda hora e meio que não tem como. Enfim, a gente teria que somar meio que infinitos retângulos para calcular essa área. Mas normalmente, por que que a gente consegue calcular essa área com tanta facilidade? Nesses os casos. É graças a esse teorema fundamental do cálculo, que relaciona a função, a área da uma função f de x, com a sua antiderivada. Enfim, a gente vai ver isso já já. Olha, vamos pensar que tem um gráfico, uma função f de x e é, ela tem uma área. Eu não vou me prender muito nesses intervalos, que já já eu faço uma outra. Eu vou falar separadamente sobre. Eu só quero discutir essa ideia sobre antiderivada. É, vamos imaginar que a gente andou um pequeno dx. Esse dx, quando tem esse d e a variável x, meio que está subtendido que isso aqui é um valor muito pequeno. Então, é um valor muito pequenininho. E se eu multiplicar pelo f de x, lembrando que pode ser em qualquer ponto, por isso que eu não estou me prendendo muito nesses intervalos. Isso aqui pode ser em qualquer ponto, por isso que eu estou generalizando em f de x. Se a gente ver, essa areazinha aqui é muito pequena, é tão pequena, mas tão pequena que a gente considera a variação dessa da função da área. A gente considera que a pequena variação na função da área é igual a essa multiplicação, né? F de x vezes dx. E dividindo dos dois lados do dx, a gente tem que a derivada da área é igual a f de x. Então, tá aí. A área tem totalmente a ver com a nossa função. E a derivada da área equivale à nossa função, né? Que ela tem a ver com o quanto que a derivada da área tem a ver o quanto que a área muda a cada dx, né? Então, a medida a medida que essa área muda a cada dx representa a nossa função, né? Porque à medida que você vai mudando essa altura, né, que é o f de x, vai mudando a área também. Então, eles estão meio que relacionados. Bom, já está aqui a resposta, mas vamos escrever de uma forma mais bonita. Vamos supor que a gente tem uma função em que ela é propositalmente ela é antiderivada da nossa função. Então, se a gente derivar essa função aqui, é, vai dar na nossa função original. Essas duas coisas são iguais, né? Então, a gente pode igualar aqui a derivada da área, a derivada da nossa a derivada da nossa antiderivada, né? Bom, se a derivada de duas funções é igual, então essas funções são iguais. Meio que a gente pode cortar essa derivação, né? Então, a, a função da área é igual à função da antiderivada, né? Isso nos revela como calcular a
a área sobre uma curva, né? Que, tipo, inclusive eu vou, com isso que a gente achou, eu vou diminuir aqui. Eu vou mostrar umas propriedades legais, né, da integral e tal. A gente sabe que a integral de f de x representa a área. Não vou me prender muito nos intervalos, eu já discuto sobre isso. Aqui. Ó, se a gente derivar dos dois lados, a gente vai ter que a derivada da integral de f de x. Lembra que aqui a nossa derivada da área é igual ao f de x? Então, isso é igual ao f de x. Então, se a gente aplicar a integral e depois aplicar a derivada, meio que elas vão se cancelar. Então, elas são operações inversas, né? E daí, daí a gente consegue, daí que surge essa relação entre elas duas. Enfim, agora vamos falar sobre os intervalos de integração, tá? Que tem no teorema fundamental. Vou imaginar a antiderivada, que agora a gente sabe que é a área, mas eu vou usar esse símbolo f de x, tá? Vamos pensar em um intervalo intervalo AB, em que existe um ponto em que a inclinação é igual. Então a inclinação dessa reta é paralela a essa outra aqui, tá? Ou seja, a gente pode escrever a derivada, ou seja, a inclinação no ponto C na função f de x, ela é igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Ó, aqui eu considerei a antiderivada da nossa função, né? Ó, se a gente derivar essa f vai dar o nosso fzinho, né? Então vai ter que o nosso f de c, eu vou passar para o outro lado esse b menos a, multiplicar, vai ficar b menos a igual a f de b menos f de a. Agora olha só, se isso aqui a gente percebe que é como se fosse uma multiplicação da altura vezes uma base. Então dá uma certa área, né, no gráfico da nossa função original, né? Então, eu vou chamar de esse carinha aqui de ΔX. Se esse ΔX tender a zero, esse é, esse é, esse essa igualdade, né, de f de b menos f de a, ela fica cada vez mais igual, né? Se a gente for considerar uma área, né? Porque quanto menor, mais preciso vai ser a área que vai cobrir, tá? Então, esse ΔX. Olha, esse ponto aqui não é exatamente o a altura desse retângulo, mas ele é um ponto em que ele representa a altura média de uma integral, né? Mas sim, vamos ignorar um pouco esse fato e vamos pensar só que esse ΔX diminui e essa área vai ficar cada vez mais precisa, para simplificar. Isso aqui acontece num gráfico. Né? Nossa f de x, né? Que precisa ter assim. Tá? Ok. Então, a nossa f de x, a gente quer a área, ou seja, a integral de a até b. A
a gente quer essa, ó, a gente quer essa área, tá? Então, o que a gente acabou de ver é que se a gente considerar cada ponto desse, né, sei lá, eu vou considerar com outra letra, K0, não, K1, K2. Lembrando que tá muito exagerado, né, mas, deixa eu apagar aqui. Lembrando que tá muito exagerado, né, então, mas imagina que é um negócio muito pequeno. Sei lá, K3 até Kn-2, Kn-1, aqui, Kn. Quanto menor esse intervalo mais, quanto menor esse intervalo a área nesse intervalinho vai ser igual a isso, certo? Esse cara aqui, né? Então, em cada intervalinho desse, por exemplo, aqui em por exemplo, nesse primeiro retângulo, esse vai ficar f de K1 menos f de A, tá? A gente vai somar com essa outra área aqui, que vai ser f de K2 menos f de K1. Aí com essa outra aqui, né? Mais f de K3 menos f de K2. Lembrando que esse f é a antiderivada, tá? Mais até o nosso f de K n menos 1 menos f de K n menos 2, que seria a área desse cara aqui, mais a área desse cara aqui, mais f de K n menos f de Kn menos 1. E por último, mais f de B menos f de Kn, que seria a área desse último cara, né? Então, eu reparo que todos esses termos se cancelam. Ó, f de K1 cancela com esse cara vai cancelar com esse cara vai cancelar com um da frente, que tipo vai ficar f de K4 menos f de K3, aí vai cancelar. E todos esses termos vão se cancelando. Ó, esse f de Kn menos 1 vai cancelar com o da frente. Esse aqui, ele cancela com o de trás, né? Tava aqui antes, né? Que seria o f de Kn menos 2 menos o f de Kn menos 3. Ele vai cancelar. Vai cancelar e esse com esse. E vai sobrar só esse termo e esse termo. Então, a integral de A até B de f de x dx, né? Representa meio que a multiplicação dessa função f de x, da altura vezes vários intervalinhos. Você vai somando tudo isso em intervalo de A até B. E isso vai dar a f de B menos f de A. Ou seja, basta a gente achar a antiderivada. Aí colocar esses intervalos aqui, né? Colocar na antiderivada, subtrair e é isso, você achou a área. Por exemplo, integral de, sei lá, 0,3 de x quadrado. Ó, vamos fazer uma pequena formulinha. Ó, eu sei que a derivada
de, de x, a derivada de x a n é igual a n vezes x a n menos 1. Isso aqui você demonstra na definição de derivada, né? Que é aquela limite de h tendendo a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Se você colocar... a gente generaliza escrevendo x a n, né? Aí se você colocar aqui e aqui, você vai usar um teorema binomial, né? Para generalizar esse n. Aí você, enfim, uns termos vão se cancelar, você põe outros em evidência, aí, enfim, aí você vai achar x, n vezes x a n menos 1. Como a gente sabe que a integral é a operação inversa, né? Vou passar para cá, basta integrar aqui, ok? Passei para o outro lado dx. Nesse caso eu estou integrando em relação a essa variável x a n no 1, né? Então vai ficar só x a n. Isso aqui vai ser igual a integral de n vezes x a n menos 1 dx. Bom, o n é uma constante. Imagina que a gente está somando essas áreas e o n é só uma constante. Então a gente põe em evidência. Então n vezes o grau de x a n menos 1 dx. Então a gente vai dividir dos dois lados. E a gente coloca a condição de que n não pode ser zero, ok? Para isso valer. Pronto. Então ficou integral de x a n menos 1 dx igual a x a n sobre n. Para ficar melhor, vamos chamar de n menos 1 de k, de k. Então, ó, vai ficar x elevado a k. Pode ser qualquer expoente, né? X elevado a k é igual a x elevado. O n é igual a k mais 1, né? Então vai ficar x elevado a k mais 1 sobre k mais 1. E tem uma condição, né? Se o n não pode ser zero, então k mais 1 não pode ser zero, né? Então k não pode ser menos 1. E a gente sabe que se for menos 1, não vai se aplicar essa fórmula, vai se aplicar... ou seja, se a gente pega x a menos 1, ou seja, 1 sobre x, a gente sabe que é ln de x, né? Módulo de x. Enfim, mas essa fórmula vale para qualquer outra potência, né? Aqui que não seja menos 1. E, enfim, não é um problema porque a gente sabia de menos 1, enfim. Então dá para aplicar em qualquer outro. É daí que sai aquele negócio de soma o expoente e divide pelo novo expoente, né? Então vai ficar x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1, tá? Então vai ficar x cubo terço. É isso. Então a gente põe no intervalo de 0 a 3. Então a nossa integral de 0 a 3 de x quadrado, ou seja, essa parábola aqui, né? De 0 até 3 aqui, essa área aqui, a gente sabe que é igual a antiderivada. Então vai ficar
colocando o 3 na antiderivada, né? Lembra que a gente acabou de demonstrar. 3 cubo terço, né? Menos 0 cubo terço, enfim, vai dar só 0. Então, vai ficar 3 quadrado, que é igual a 9. É isso. Essa área. Tipo, se o gráfico tiver em, sei lá, 3 unidades, isso aqui está em unidades quadradas, ok? É isso. Esse foi o vídeo. Eu só queria demonstrar de onde que vem essa relação das integrais com as derivadas. E é isso.